Boa noite, igreja. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Como o Bruno me apresentou aqui, meu nome é Wildson. Todo mundo me conhece como Dil. Eu e a minha esposa, nós estamos servindo ao Senhor na MIBAN, servindo aos jovens, estando à frente do trabalho dos jovens. Somos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na cidade de Ipaba, também aqui em Ipatinga e em todo o Vale do Aço. Inclusive, nos dias 19 e 20 de julho, temos a nossa conferência Supremacia, e vocês são todos nossos convidados, amém? Nossa igreja também tem missão no nome, né? Missão Batista para as Nações, e nós chamamos carinhosamente de MIBAN. Nós estamos em Ipaba, servindo ao Senhor, e temos sido gratos a Deus por tudo que Ele tem feito aqui e lá na nossa cidade também. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 16. A gente vai ler a partir do versículo 14. Marcos 16, a partir do verso 14. Pode ficar à vontade, em pé ou sentado. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí o verso 20 diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Jesus, nós damos graças ao Senhor por tudo, todos os louvores, todas as vidas que estão aqui. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor é bendito eternamente. Nós levantamos o Teu nome, ó Deus, o mais alto que se nomeia, Pai, no céu, na terra, embaixo da terra. Sabemos da grandeza do Teu nome, do Teu evangelho. Sabemos do Teu poder, ó Pai, de salvação e transformação. Sabemos, ó Pai, do Teu poder de perdão, de remissão de pecados. Por isso, essa noite, ó Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor: venha sobre nós com espírito de sabedoria e revelação, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, ser alcançados pelo Seu perdão, alcançados pela Sua redenção, alcançados, ó Deus, pela Sua graça maravilhosa e o poder que há no Evangelho de Cristo. Ó Deus, que o Espírito Santo esteja conosco essa noite, que eu não atrapalhe o mover do Senhor, que eu não atrapalhe o falar do Senhor, ó Deus, essa noite, para que meus irmãos possam receber a porção da Sua palavra, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Nós oramos, amém. Louvado seja Deus, irmãos. Um texto muito conhecido, que a gente acabou de ler, todas as pessoas conhecem esse texto, chamado de A Grande Comissão, onde Jesus aparece aos seus discípulos após Ele ter ressuscitado e diz para eles: olha, vão pelo mundo e pregam o evangelho. E eu fico feliz que a maioria dos louvores que foram cantados aqui, eles já expuseram o meu sermão, e isso é muito bom. Um texto conhecido como esse, para a gente colocar um pano de fundo aqui, para a gente saber em que situação é essa que Jesus está levando essa palavra aos seus amigos, discípulos e apóstolos. Jesus, ele acabava de morrer, de ser crucificado numa sexta-feira à tarde. No domingo bem cedo, o Senhor Jesus, ele ressuscita. As mulheres vão até o seu túmulo procurá-lo. E aí, quando elas chegam lá, elas encontram um anjo. E o anjo diz para elas: olha, vocês estão procurando Jesus aqui, mas Ele não está mais aqui. Vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo. Fala para os apóstolos e para os discípulos para que eles vão para a Galileia, e que o Senhor Jesus vai encontrar eles lá, assim como Ele disse. E aí os apóstolos, eles estão reunidos numa casa, num lugar, com as portas fechadas. E aí Maria Madalena
Jesus aparece para ela e diz para ela: olha, Maria, vai e diz aos apóstolos, e diz aos discípulos, para irem para Galiléia, que eu vou encontrar eles lá, assim como eu disse que eu faria. E aí ela vai, correndo até eles. Chegando lá, eles não acreditam nas palavras dela. Eles não acreditam que Jesus estava vivo. Eles não acreditam que ela viu Jesus vivo. O mesmo acontece com aqueles 2 discípulos que não têm nome, que a Bíblia não cita o nome deles, que eles estão indo de caminho para Emaús. Por quê? Porque eles estavam desacreditados que ele era o Messias. E aí eles conversam com Jesus, eles comem com Jesus, e quando os olhos deles são abertos, Jesus desaparece na frente deles. E aí eles vão e aparecem para os discípulos e dizem: olha, eu vi o Senhor Jesus, Ele está vivo. E aí os discípulos também não acreditam neles. E aí o próprio Cristo, ressurreto, aparece no meio deles, sem abrir a porta, vivo como qualquer um de nós estamos aqui hoje. E aí Jesus censura eles, porque eles não acreditaram naqueles que pregaram o Evangelho para eles. Jesus censura eles, por quê? Porque eles não creram naqueles que anunciaram a eles as boas novas, de que ele estava vivo. Essa passagem, ela tem 3 coisas que chamam a atenção. 1, ele fala sobre a nossa missão. 2, ele fala sobre incredulidade. E 3, ele fala sobre o Evangelho. Talvez não nessa ordem, mas eu queria começar falando a respeito da nossa missão. Queria começar falando a respeito da nossa missão, porque o que Jesus está dizendo aqui para os apóstolos tem um peso tão grande. Porque imagine você, Jesus aparece aos seus discípulos, ou você tem uma única chance. Você sabe que você não vai voltar aqui em Patinga nunca mais. E aí você tem uma única chance de falar para um familiar seu, para alguém que você ama, de dar um recado, de dar uma notícia. Imagine se você vai falar uma besteira. Porque Jesus, ele disse essas palavras, essas últimas ordenanças aos seus apóstolos. E ele não voltou até hoje para dizer outra coisa, a não ser: vão pelo mundo e pregam o Evangelho. Para a gente saber o tamanho e o peso das palavras de Jesus nesse momento. E aí então, Jesus, ele está falando a respeito de ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Jesus está dizendo que, a Bíblia está dizendo o quê? Que existe uma missão. E como muitas pessoas às vezes se enganam, nós não temos uma missão. Existe uma missão, e a missão é de Deus. Nós cooperamos na missão de Deus. A missão não é nossa, a missão não é da igreja, a missão é de Deus. Deus é o autor e o consumador da sua missão. Nós somos os cooperadores. Nós não temos uma missão. No latim, na teologia, costuma se chamar de missio Dei, a missão de Deus. E a missão de Deus é redimir um povo para si, por meio do seu Filho. Salvar, ajuntar, lavar, remir um povo para si. Essa é a missão de Deus. E a missão da igreja nada mais é do que se submeter à missão de Deus, que é de pregar o Evangelho. Um renomado pastor e teólogo chamado John Stott, ele diz assim: a missão não é da igreja, mas de Deus. A igreja existe para servir os propósitos de Deus no mundo. A nossa missão, a minha missão e a sua missão é cumprir, é se submeter, é se dar, é dar a sua vida pelos propósitos de Deus no mundo. A nossa missão não é escapista, não é de estou salvo e agora eu vou para a glória e o resto do mundo eu não quero nem saber. Nós temos uma parte na missão de Deus, que é de anunciar o Evangelho, de trazer conhecimento de salvação, de trazer conhecimento das boas novas de Deus. Por isso que todo crente é um missionário. Todo crente, todo aquele que creu é um missionário. E às vezes a gente se confunde ser um missionário e ajudar no missionário. Orar por um missionário, ofertar na vida de um missionário que está no campo. Isso faz parte da missão, mas não é a missão. Porque muitas das vezes quando a gente
Fala assim, eu oferto na vida de um missionário há 10 anos. Há 10 anos que eu oro pelo mesmo missionário, mas eu não prego o evangelho. Orar e ofertar na vida de alguém que está no campo missionário, ajudar, isso não substitui a sua missão, que é pregar o evangelho. Isso não pode, de maneira nenhuma, substituir a sua missão e fazer você se acomodar em não pregar o evangelho. Nós somos chamados para pregar o santo e glorioso evangelho de Cristo, para dar as boas novas. A ordem de Jesus, ela é clara e explícita. Vão ao mundo inteiro e preguem o evangelho. Essa é a ordem de Jesus. Orar, ofertar, ajudar, interceder, faz parte da missão, mas não é a missão. A missão é anunciar. A missão é verbalizar com a boca. A missão é falar a respeito das boas novas de Deus. Essa é a nossa parte na missão de Deus. E aí isso tira um peso das minhas costas e das suas costas. Sabe por quê? Porque quando você tem a noção e a consciência de que a missão é de Deus, você prega o evangelho sem esperar pelo resultado. Você prega o evangelho sem esperar por aquilo que vai vir depois. Porque você sabe que a missão é de Deus e Ele é quem faz, não é você. É o Espírito Santo de Deus quem faz. E é por isso que eu tenho a coragem de vir aqui, porque eu sei que eu não sou de longe o melhor pregador que você vai ouvir na sua vida. Mas eu sei que não sou eu que faço. Eu sei que é o Espírito de Deus quem faz. A minha missão, a minha parte, a minha cooperação é anunciar, verbalizar o santo evangelho de Deus. E o resto é com Ele. Eu não carrego o peso de ver ninguém chorando, de ver ninguém aqui na frente se convertendo a Cristo. Por quê? Porque eu não sou o Espírito Santo. Eu sou apenas alguém que anuncia. O resto é com Ele. Por isso, quando você estiver caminhando e fazendo a sua missão, que é anunciar o evangelho, não carregue o peso do resultado. Não carregue o peso daquilo que vem depois. Sabe por quê? Porque muita gente deixa de pregar com medo de Deus não fazer. Muita gente deixa de orar com medo de Deus não fazer. Mas não é você que faz. Não é a sua oração que faz. É Deus. Ele é o dono da missão. Ele é o dono do evangelho. Ele é o maior interessado em redimir. Ele é o maior interessado em perdoar. Ele é o maior interessado em amar as pessoas. É por isso que ter a consciência de que a missão é única e exclusivamente de Deus, e nós somos os cooperadores dele na terra, tira o peso de cima de nós, nos dá liberdade para pregar o evangelho, nos dá leveza em anunciar a graça salvadora de Cristo, nos faz confiar unicamente no poder dele e não na nossa persuasão, não nas nossas habilidades humanas, não na minha oratória, não na minha capacidade de cantar ou tocar um instrumento, mas nos faz confiar única e exclusivamente no poder de Deus por meio do seu Filho Jesus. É isso que faz ter uma consciência de que a missão é dele, e não tomar para nós algo que não é nosso. É isso. Ele nos livra de escolher para quem eu vou pregar. Porque tem gente que quer pregar só para pobre e mendigo, pessoas em situação de rua. Tem gente que quer pregar só para drogados. Tem gente que quer pregar só para rico. Tem gente que quer pregar só para famoso. O evangelho é de Deus, não é nosso. Nós não devemos escolher quem irá ouvir a mensagem. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho. É indefinido, não diz a quem. Só diz para pregar o evangelho. Para quem? Para quem aparecer na sua frente. Quem aparecer na sua frente, pregue o evangelho da salvação. Anuncie as boas novas de Cristo. Anuncie graça. Anuncie redenção. Anuncie salvação. Porque é disso que o mundo necessita, de salvação. Porque muitos são os incrédulos na fé. Muitos são os incrédulos lá fora. Muitos são aqueles que
não creem no Senhor. Muitos são aqueles que não creem no Evangelho, aqueles que a gente talvez menos espera, né? Quando a gente encontra uma pessoa que é muito gente boa, trabalhador, cuida bem da família, da esposa, dos filhos, é honesto no trabalho, nos negócios, mas não crê no Senhor Jesus Cristo, e a gente fala assim, só falta Jesus para ele, é tão bonzinho. Falta tudo, irmão. Falta tudo para ele. Falta tudo, porque Cristo é tudo. O incrédulo, ele é inimigo de Deus. O que faz oposição à fé não é a perseguição, mas sim a incredulidade. A perseguição, muito pelo contrário, como em Atos 8, ela trabalhou em favor da igreja, porque a Bíblia diz que quando Paulo, ou Saulo, perseguia a igreja e assolava, entrava nas casas, arrastava homens e também mulheres, e os prendiam por conta do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que os irmãos se espalharam por aquela região, a igreja de Jerusalém se espalhou, e o Evangelho havia sido pregado, e muitas pessoas se convertiam. Por quê? Porque a igreja foi perseguida. E quando a igreja parou de ser perseguida, quando ela se torna a religião oficial em Roma, ela se junta ao Estado. Agora os romanos não mais perseguem a igreja, não mais perseguem cristãos. E aí a igreja se corrompe. E aí as coisas se desandam. Porque a perseguição, ela nunca foi oposição da fé. Nunca foi oposição da fé. Somente a incredulidade é que é oposição da fé. Todo incrédulo, ele está fazendo oposição a Jesus Cristo, a sua palavra e ao seu Espírito. Todo perseguidor, ele é incrédulo. Todo perseguidor, ele é primeiro um incrédulo. Por mais que nem todo incrédulo está perseguindo a igreja, mas todo aquele que persegue a palavra, que persegue Cristo, que persegue o seu Espírito, esse é um incrédulo, um inimigo de Deus, alguém que precisa ser o alvo do Evangelho, alguém ao qual você precisa pregar o Evangelho, fazer a sua missão, proclamar as boas novas, proclamar a verdade do reino de Deus, proclamar que há vida e esperança, proclamar que há salvação, que tem jeito para o perdido, proclamar que o Senhor Jesus Cristo um dia nasceu como homem da Virgem Maria, viveu a sua vida, pregou o arrependimento, subiu no madeiro, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós precisamos anunciar isso, as pessoas precisam ouvir isso. Existe um teólogo que ele diz: o pecado da incredulidade é tão grande, porque despreza o maior presente de Deus, o próprio Cristo. Cristo é o maior presente de Deus para a humanidade. Não há nada, não há ninguém além dele. É por isso que lá em Paba com os jovens a gente tem sido intencional em todos os nossos trabalhos, em todos os nossos eventos. Cristo está acima de todos. Cristo é superior a todos. Cristo é o único que tem que aparecer aqui. E a nossa oração na nossa conferência é que aconteça o que acontecer, que pessoas se convertam, que pessoas tenham a mente e o coração tocados por Cristo Jesus, que tenham os olhos abertos, que pessoas sejam curadas, e que no dia em que perguntarem para elas o que aconteceu com você, elas vão saber dizer: olha, eu não sei onde foi, eu não sei quem pregava, eu não sei quem cantava, eu não sei o nome da igreja, mas eu sei que o Senhor Jesus Cristo me visitou. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo me tocou. Eu vi Jesus face a face e Ele transformou a minha vida. Não importa quem prega, quem canta, o que importa é Ele. Não importa o seu talento, não importa a sua habilidade, o que importa é o Senhor Jesus Cristo. A Ele foi dada toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra.
não sobra nada para ninguém, nem para o diabo. Não sobra autoridade nem sequer para o diabo. Toda a autoridade está sobre Jesus. Todo o poder está sobre Jesus. Não há outro nome, além do nome de Jesus, onde se encontre salvação e perdão de pecados. Não há ninguém que tenha o poder e a capacidade de perdoar pecados como Ele tem. Não há ninguém que tenha o poder e a capacidade de amar como Ele tem. Não há ninguém que tenha o poder ou a capacidade de amar pecadores e merecedores como eu e você. Somente Ele. Somente Ele pode nos amar. Somente Ele. Porque às vezes quando você se pergunta para você mesmo, qual o maior pecador que você conhece? Sua resposta tinha que ser você mesmo. Por isso que Paulo diz, eu sou imerecedor, eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno nem sequer de ser chamado apóstolo, porque eu era perseguidor da igreja de Deus. Mas o Senhor Jesus, se Ele alcançou um homem como Paulo, se Ele alcançou um homem como eu, se Ele alcançou um homem como você, se Ele alcançou uma mulher como você, Ele pode alcançar qualquer um. Somente em Jesus Cristo nós temos redenção pelos nossos pecados. E aí vem o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que, segundo Paulo aos Romanos, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, o que é o poder de Deus? Não é pular, não é rodar, não é gritar. O poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus para salvar o homem é o Evangelho. E aí a gente se pergunta, o que é o Evangelho? Nós somos evangélicos porque nós seguimos o Evangelho. Mas será que de fato nós sabemos o que é de fato o Evangelho? Essa palavra Evangelho ela significa nada mais nada menos que boas novas. Uma boa notícia. Uma boa notícia a respeito de como Deus está salvando os homens por meio do seu Filho Jesus. Uma boa notícia de como Deus está redimindo e perdoando os homens por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não é um bom conselho a respeito do que eu devo fazer, mas é uma boa notícia a respeito de como Deus já fez em Cristo Jesus. Essa palavra é uma palavra que vem antes de Jesus. E a sua raiz, o seu significado, o seu uso, era comum quando um rei saía para guerrear, como nós conhecemos na história de Davi, que os reis saíam para a guerra com seu exército. Quando um rei saía para guerrear em terras longínquas, esse rei, quando vencia a guerra, vencia e conquistava aquela terra, conquistava aquele povo, aquela cidade, ele então chamava um homem que era o mensageiro, o evangelista. Ele dizia para esse homem, volte para o nosso reino e anuncie as boas novas. E aí esse mensageiro, ele chegava, montava no seu cavalo, ele ia até o seu reino e dizia, olha, o nosso rei é vitorioso na batalha. O nosso rei partiu para a guerra e ele venceu a guerra. O nosso rei, ele é vitorioso. E ele diz que retornará em breve. E o coração daquele povo se enchia de esperança e de alegria, aguardando ardentemente o retorno do seu rei. É daí que vem a palavra Evangelho. Boas novas. Boas novas essas que traz esperança ao coração do homem. Boas novas essa que traz vida, transformação ao coração do homem. Boas novas essa que Jesus diz, olha, vão ao mundo inteiro e preguem o Evangelho. Ele não está mandando pregar outra coisa, senão o Evangelho, as boas novas de salvação. Porque esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque segundo a Bíblia, aquele que não crê, já está condenado. O que crê será salvo, mas o que não crê, já está condenado.
Então é por isso que nós precisamos cumprir a nossa parte na missão, indo por todo o mundo e anunciando as boas novas de salvação, anunciando o que Maria Madalena anunciou, anunciando o que os 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús anunciaram: Ele não está morto, Ele está vivo. Anunciando o que os apóstolos viram, anunciando o que todos os pais da igreja anunciaram: Ele não está mais morto, Ele está vivo e vivo para sempre. Anunciando que Cristo ressuscitou dentre os mortos, anunciando que Jesus não pôde ser segurado pela morte, anunciando que Jesus venceu a morte que era minha e que era sua, anunciando que Ele pisou na cabeça da serpente, anunciando que Ele resolveu o maior dos seus problemas, a raiz dos seus problemas, que é o pecado. Porque esse tempo presente diz o seguinte: que os nossos problemas estão fora de nós, e que o poder para resolver os nossos problemas está dentro de nós. Só que o Evangelho ele diz totalmente o contrário. Os nossos problemas, eles vêm de dentro de nós, da nossa natureza pecaminosa, do nosso pecado, do nosso velho homem, do nosso Adão interior. E a solução para resolver os nossos problemas vem de fora de nós, que é o Cristo. Nada dentro de você pode resolver. Somente Jesus pode. Existe uma citação aqui do famoso e conhecido teólogo também, John Knox: o Evangelho de Cristo é a única lâmpada para guiar nossos passos, o único fundamento da nossa fé e a única âncora para a nossa alma. Única âncora para a nossa alma, única lâmpada para nossos pés, única coisa que pode fazer com que eu e você sejamos guiados à salvação, única coisa que pode fazer com que eu e você seja guiado ao Cristo, ao Pai, seja guiado à eternidade, à Nova Jerusalém, à transformação, à redenção dos pecados, à remissão dos pecados. A única mensagem que pode fazer com que eu e você abandonemos uma vida de pecado, de escravidão, é a mensagem do Evangelho. É a mensagem de que Ele ressuscitou e não está mais morto. É a mensagem de que Ele vive. É a mensagem de que Ele está aqui para transformar a minha vida e a sua vida. Essa é a máxima do Evangelho: Ele está vivo. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Porque o próprio apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé. Inútil é a nossa fé e vã é a nossa pregação. Se Ele não está vivo, de nada vale o que estamos fazendo. Se Ele não ressuscitou dos mortos, de nada vale o que estamos passando. É impossível negar, historicamente, que Jesus existiu. Que o homem Jesus Cristo, que o homem Jesus existiu. O Nazareno. Há relatos de homens não cristãos a respeito de um homem com esse mesmo nome, que viveu na mesma época, que arrastou multidões com as suas mensagens, com os seus milagres. É a mesma coisa, é a mesma forma de provar que Platão existiu, é a mesma forma de provar que Aristóteles existiu, por meio dos escritos, por meio dos relatos. Então, negar a existência do Cristo, do Jesus homem, é impossível. O que as pessoas negam é que Ele ressuscitou. O que as pessoas tentam negar é a sua divindade. O que as pessoas tentam negar é que Ele era filho de Deus. E a propósito, foi por esse motivo que Ele morreu. A propósito, foi por esse motivo que os judeus, os fariseus, o condenaram à morte e à cruz, dizendo: esse homem diz ser filho de Deus, esse homem diz perdoar pecados. E aí é impressionante quando ele chega diante de Pilatos, e Pilatos começa a interrogá-lo, e Pilatos, sabendo que aquele homem estava numa posição que não era favorável para ele, ele sabia que se ele não se defendesse,
ele iria morrer, ele iria perder a própria vida. E a Bíblia diz que Jesus permanece calado diante de Pilatos. E aí Pilatos se maravilha daquilo. E aí quando ele chega lá diante do povo, fala assim: vocês querem que soltem Jesus ou Barrabás? E os judeus querem que soltem Barrabás. E aí Pilatos lava as suas mãos, porque ele diz: olha, eu não encontrei falha alguma nesse homem. Eu não encontrei motivo algum nesse homem para que ele seja crucificado. Eu não encontrei motivo algum para que esse homem seja morto. Sabe o que Pilatos estava dizendo? Esse cordeiro é perfeito para o sacrifício. Porque na antiga aliança, quando um pecador ele levava um cordeiro para ser sacrificado pelos seus pecados, o sacerdote pegava o cordeiro e examinava, não o pecador, mas examinava o cordeiro, para saber se o cordeiro era perfeito, se não tinha carrapato, se não tinha machucado. E se o cordeiro fosse perfeito, e não o pecador, mas se o cordeiro fosse perfeito, o sacerdote dizia: esse cordeiro é bom para o sacrifício. E o mesmo Pilatos atestou naquele dia, dizendo: olha, eu não encontro nesse homem motivo algum para que ele seja morto. Ele estava dizendo: esse cordeiro é perfeito para o sacrifício. Ele pode sim expiar os pecados da humanidade. Ele está pronto para perdoar os pecados. Ele está pronto para lavar o mais vil pecador. Ele está pronto para alcançar, redimir, lavar totalmente o coração do mais vil pecador como eu e você. Ele é perfeito para o sacrifício. Ele é perfeito para o sacrifício. E essa é a máxima. Ele está vivo. Ele está mais vivo do que eu e você. Ele é mais real do que esse chão que você pisa, do que essa cadeira que você senta. Ele é mais concreto do que essa cadeira que você pode sentar hoje, porque ele é eterno. Essa cadeira que nós aprendemos na língua portuguesa, ela não é abstrata, ela é concreta. Mas um dia essa cadeira não vai mais existir. Um dia esse chão não vai mais existir. Um dia esse prédio não vai mais existir. Mas o Senhor Jesus irá. Mas a nossa alma irá. Aquilo que Deus tem construído por meio do seu Filho é eterno. Aquilo que o Senhor Jesus tem construído no seu coração, no coração da igreja, é eterno. É sustentado por Ele. Isso precisa ser anunciado àqueles que são incrédulos, àqueles que não creem. Precisam ter conhecimento de salvação. E essa é a missão da igreja: pregar o Evangelho a todos os povos. Pregar o Evangelho a todo aquele que tem ouvidos, a todo aquele que está apto a ouvir. Anunciar as boas novas do reino. É por isso que Jesus diz: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. Preguem que eu estou vivo. Anunciem que eu estou vivo. Sabe, muitas vezes a gente fica esperando o Senhor Jesus descer do céu e pregar para nós. A gente fica esperando que Jesus desça do céu todo de branco, brilhoso, passe a mão na nossa cabeça e diga: meu filho, eu estou vivo. Só que nessa passagem da Bíblia a gente aprende uma coisa: que Jesus, antes mesmo dele morrer, quando Pedro tem a grande e maior revelação do Novo Testamento, onde ele diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus começa a explicar para ele todas as coisas, falando: olha, eu vou morrer, vou padecer na mão dos judeus, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí os discípulos, os apóstolos, eles estão sentados, chorando, porque eles desacreditaram que Jesus era o Messias. E aí Jesus, quando chega lá, ele não dá um sermão neles, dizendo: olha, eu falei para vocês, por que vocês estão tristes aqui? Por que vocês não acreditaram em mim? Eu disse para vocês que eu ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus não faz isso. Ele diz: olha, por que vocês não acreditaram em Maria Madalena, quando ela disse que eu estava vivo? Por que vocês não acreditaram nos 2 discípulos, quando eles disseram que eu estava vivo? E o mesmo ele vai dizer para mim e para você naquele dia: por que vocês não acreditaram naqueles que disseram para vocês? Ele está vivo. Jesus está vivo. Não espere, irmão. Não espere algo, o céu se abrir, algo sobrenatural acontecer para que você creia no Evangelho. Creia hoje. Decida crer nas boas novas.
Decida crer que Ele vive. Decida crer que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que o túmulo está vazio. Decida crer que Ele tem poder para salvar a sua alma e a minha alma. Decida crer que Ele tem poder o suficiente para transformar a sua mente, o seu coração, não só para essa vida, mas para uma vida eterna. Queria te convidar a ficar de pé para a gente terminar. Decida crer, irmão. Decida crer essa noite que Jesus tem poder para te alcançar. Decida crer essa noite que Jesus, Ele está vivo e Ele está aqui. Decida crer que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Decida crer que Jesus, Ele tem poder suficiente para transformar o seu entendimento, para transformar a sua vida. Decida crer que Jesus, Ele tem poder não só para curar a sua ansiedade, não só para te deixar menos ansioso ou menos depressivo, ou com menos pânico, ou com menos medo. Jesus tem poder para salvar você sim da ansiedade, da depressão, do pânico, do medo. Mas Jesus tem poder para salvar você, a sua alma, eternamente. Jesus tem poder para salvar você da ira de Deus, para te transformar em filho de Deus e não mais inimigo. Jesus tem poder para transformar a sua alma e a sua vida inteira, fazer com que você se assente na sua mesa, fazer com que você seja parte da sua família, fazer com que você tenha paz que excede todo o entendimento, e a paz de Deus, e não a paz que o mundo dá, mas a paz que Ele dá, a paz que excede todo o entendimento, a paz capaz de destruir toda a ansiedade, toda a depressão, todo o medo, toda a síndrome do pânico, não só aqui e agora, mas para uma eternidade. A paz de Deus, o poder de Deus por meio do Evangelho, de fazer com que ansiemos, de que aguardemos a bendita esperança, que é a nova Jerusalém que vai descer dos céus. Esse é o poder de Deus, e é nisso que nós precisamos crer, é nisso que nós precisamos colocar o nosso coração e depositar a nossa alma, de que Ele tem poder, e de que Ele tem desejo, de que Ele tem desejo de ter comunhão conosco, de que Ele tem desejo de transformar a nossa vida, de que Ele tem desejo de transformar a sua alma, de que Ele tem desejo de salvar o seu coração, de te libertar da escravidão do pecado, de te libertar da escravidão desse seu pecado que te escraviza, que te faz pecar todos os dias, que te coloca de joelhos perante Ele todos os dias, e que você não consegue resistir. O Senhor Jesus tem poder essa noite para te livrar disso. Jesus tem poder e tem desejo de te livrar da escravidão do pecado, de te fazer verdadeiramente livre, de te libertar das mazelas, de fazer com que você saia de debaixo da mesa com menos farelos, para que você se assente num lugar de paz, para que você se assente num lugar de graça, de comunhão com Ele, e coma do pão, e beba do vinho, e se regozije no Pai. Entregue seu coração a crer nisso essa noite. Entregue seu coração a crer nas verdades do Evangelho. Entregue seu coração verdadeiramente por completo em crer nas boas novas do reino de Deus, a crer que Ele sim tem poder por meio do Evangelho para salvar a sua alma, para livrar o seu coração, para transformar a sua mente, para trazer a transformação de vida no seu coração essa noite. Curva a sua cabeça, vamos orar por essa palavra essa noite. Senhor Jesus, nós só temos que agradecer ao Senhor pela sua palavra, só temos que agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo seu santo Evangelho. Graças a Deus por Jesus Cristo, louvado seja Deus por Jesus Cristo. Ai de nós se não fosse Jesus Cristo, o que seria de nós se não fosse Jesus Cristo? Ai de nós, ó Deus, se o Senhor não tivesse ofertado o seu bem melhor, o seu bem maior, que é o seu próprio Filho. Ai de nós, se Jesus não tivesse subido no madeiro e sido crucificado pelos nossos pecados. Ai de nós,
Ó Deus, nós damos graças ao Senhor por tudo, Jesus. Graças ao teu santo nome. Graças pela boa nova de salvação ao qual nós temos acesso. Graças, Senhor Jesus, porque o Senhor nos alcançou. Graças, Senhor Jesus, porque o seu Espírito está aqui. E é Ele que nos convence. É Ele que convencerá o homem essa noite do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia. É Jesus, por meio do seu Espírito, que irá convencer aqui e agora homens pecadores de que eles precisam ser levados ao arrependimento, de que eles precisam se arrepender dos seus pecados, de que eles precisam ter uma transformação de mente, de que eles precisam abandonar todo e qualquer pecado que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que não vem da parte do Senhor Jesus nessa noite será queimado, será jogado por terra, porque o seu Espírito irá pairar sobre nós, porque o seu Espírito irá tocar os corações, porque o seu Espírito, por meio do Evangelho glorioso, irá transformar os corações essa noite em corações quebrantados, em corações arrependidos, em corações cheios e sedentos da vontade da presença de Deus. Esse é o Espírito de Deus, aquele que convence o homem. Esse é aquele ao qual Ele enviou. Esse é o Consolador das nossas almas. Aleluia. É Ele que irá te convencer essa noite. É Ele que irá convencer o seu coração de que você precisa se arrepender. É Ele que convence a sua alma. É Ele que convence a sua mente. É Ele que modela o seu pensamento. É Ele que modela os seus comportamentos. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que está aqui essa noite. Por isso clame ao Espírito de Deus, leva-me ao arrependimento. Espírito Santo, leva-me ao arrependimento. Leva-me ao arrependimento pelo pecador que eu me tornei. Leva-me ao arrependimento pelos pecados que eu tenho cometido dia após dia. Leva-me ao arrependimento, Espírito Santo, porque eu não consigo ser reto e justo, mas sim um pecador. Leva-me ao arrependimento, Espírito Santo de Deus. Traga arrependimento e clareza sobre a minha mente. Traga luz ao Evangelho. Traga sabedoria, traga revelação, Espírito Santo, de que eu preciso de um Salvador. E Ele é o Senhor Jesus Cristo. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, e traga renovo nas mentes. Traga mais de Ti, Senhor Jesus. Mais de Ti, Senhor Jesus. Mais de Ti, Senhor Jesus, para que possamos nos entregar totalmente a Ti, para que possamos nos render a Ti, Senhor Jesus, essa noite. Leva o nosso coração ao mais profundo arrependimento. Leva o nosso coração ao mais profundo arrependimento que nós possamos ter, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, leva-nos ao arrependimento e ao conhecimento do Messias. Leva-nos, ó Pai, a conhecer a sua glória, a conhecer a sua graça, a conhecer o seu perdão e a sua misericórdia. Oh Espírito Santo de Deus, toca essa noite. Toca os teus filhos. Toca os teus filhos. Toca na mente de cada um aqui, Espírito Santo. Nos faça entender o quão glorioso é aquilo que o Senhor tem guardado para nós. O quão glorioso será o dia em que o Senhor descer dos céus com a nova Jerusalém, com todos os seus anjos e os santos. Oh Espírito Santo, traga essa esperança em nossos corações essa noite. Traga essa esperança em nossos corações essa noite. Que sejamos cheios da sua presença, que sejamos cheios do seu amor, que sejamos cheios da sua plenitude essa noite, Senhor Jesus. Para a glória do teu santo e poderoso nome, ó Pai, nós oramos essa noite e glorificamos o teu santo e